Olá, gente, muito bom dia. Esse é o programa Café com Bispo. Nós estamos caminhando pelo livro de Atos dos Apóstolos. Já estamos aqui no capítulo 19. Faltam só 9 capítulos para terminarmos esse essa extraordinária narrativa que Lucas faz sobre aquilo que acontecia logo ali nos primeiros 50 anos da igreja, né? E é cada episódio, cada situação impressionante. E nós estamos aqui no capítulo 19. Se você desejar, pega seu caderninho de apontamentos, pega aí a sua Bíblia, porque nós vamos ler juntos o texto a seguir. Antes, quero lembrar você de que todas as terças-feiras, às 19 horas pontualmente, temos um encontro. É uma live no Instagram da igreja, que é o @Igreja da Colheita, às 19 horas pontualmente, que a gente tem chamado de No Divã da Graça. Tem sido um tempo fantástico de crescimento. Você é nosso convidado para estar conosco lá às 19 horas de terça-feira. Na quinta-feira, estamos resgatando o culto presencial. Você é nosso convidado para agora, na primeira quinta-feira do mês de junho, o nosso encontro de oração que se dará aqui no nosso auditório. É aquele oásis no meio do caminho, no meio da jornada da semana, que a gente reflete na palavra, canta louvores a Deus e a oração que é mantida para o fortalecimento do nosso homem espiritual. Também às 9h30 da manhã de domingo, 9h30 da manhã, nós temos um encontro aqui na igreja que tem sido uma roda de bate-papo, uma roda de assuntos interessantes, sempre trazendo assuntos contemporâneos. É uma roda terapêutica, digamos assim, onde a gente fala, ouve sempre assuntos bem pertinentes, e você é nosso convidado para estar aqui às 9h30 da manhã. E ao cair da tarde, o nosso encontro noturno, que acontece a partir das 18h30 e às 19 horas, transmitido pela rádio 92.3. E o Café com Bispo, às 7 horas da manhã pela rádio e transmitido pelo YouTube às 9 horas da manhã. Essa é a nossa programação da semana, cotidiana, é assim que a gente faz toda semana, e você é convidado para participar de uma das nossas atividades para a gente poder interagir. Hoje, nós estamos aqui num domingo muito especial, muito especialmente esse domingo, que é o primeiro domingo do mês, celebrando a nossa mesa eucarística, a mesa da comunhão, a mesa da grande celebração que nós fazemos todos os meses. João, quer falar um pouco sobre isso, querido? Você que é um entusiasta dessa mesa, né? Isso com muito prazer. É que depois que a gente descobriu, na verdade, o prazer de participar da ceia, de comungar com os elementos, o corpo e o sangue de Cristo, nos deixou muita vontade, muito prazeroso. Eu vivi algum tempo muito temeroso, porque se chutasse o balde você não podia cear. Se tivesse uma discussão, mesmo que não chegasse a vias, já não podia cear, porque era proibido. Descobrimos depois que Jesus Cristo quer nos aproximar, curar nossos males. É a mesa da aproximação, né? É a mesa da aproximação. Ele quer curar nossos males pelo seu sangue, pelo seu corpo. Então, é gostoso. Eu tenho tido o prazer imenso de convidar pessoas para participar dessa mesa com a gente. Deixe seus escrúpulos religiosos ou de qualquer natureza e venha participar com a gente. É o primeiro domingo do mês que separa o meio do ano, né? Estamos no primeiro domingo de junho. Logo se finda e o meio do ano, o ano se parte ao meio, né?
Então nós queremos convidar vocês a participarem conosco desse evento gostoso que é a Ceia do Senhor Jesus Cristo. É isso aí. Muito bom dia, Lloyd Nogueira. Bom dia, meu bispo. Bom dia, pastor João. Bom dia. Bom dia a todos vocês que estão aí do outro lado. Nós estamos aqui cheios de entusiasmo do sopro de Deus para viajar junto com o apóstolo Paulo, hein, bispo? A terceira viagem. Então pegue aí, como o bispo já falou, o seu caderno, o seu material e venha conosco. Ok, capítulo 19, vou proceder aqui à leitura, atendendo a pedidos, eu vou repetir uma vez mais, eu leio esse texto na Bíblia que foi chamada de A Mensagem, é uma Bíblia editada na linguagem contemporânea pela editora Vida. É uma linguagem contemporânea, mas uma linguagem bastante apropriada, não é? Uma linguagem que faz a gente entender melhor aquilo que está escrito, porque na linguagem erudita, às vezes, era uma complicação se entender um texto, né? A gente tinha que pegar um dicionário, tinha que mergulhar com muito vagar no texto, e agora, na linguagem contemporânea, a gente tem uma tradução mais adequada para o tempo moderno. Mas a Bíblia é a mesma, o conteúdo é o mesmo, a linguagem aqui é facilitadora, né? Não há nenhuma invirtude, ou seja, o texto, na sua clareza, não desvirtua a essência daquilo que está na palavra. Sim, até porque, João, todas as Bíblias que nós temos são versões, não é uma tradução, é uma versão. Ou seja, há uma adequação de linguagem para uma época determinada, né? Como nós extraímos a Bíblia mais antiga na língua portuguesa, nasce da Vulgata Latina, nós já temos, então, uma versão. E versão por versão, a gente fica com a versão que melhor adequa a compreensão da gente, né? Muito bem, gente. Lendo aqui o capítulo 19, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo seguiu o caminho pelas montanhas e chegou a Éfeso, onde encontrou alguns discípulos. Assim que ali chegou, perguntou a eles: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Vocês o acolheram no coração? Ele está mesmo em vocês? Nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Deus dentro de nós? Como foi, então, que vocês foram batizados? Perguntou Paulo. No batismo de João, responderam. Então Paulo disse: isso explica tudo. João pregou um batismo de mudança radical de vida, para que o povo pudesse estar pronto para receber aquele que viria depois dele, Jesus. Se vocês foram batizados no batismo de João, agora estão preparados para o que realmente importa, Jesus. E eles estavam, assim que ouviram isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos sobre a cabeça e o Espírito Santo veio sobre eles. E louvavam a Deus em línguas e falavam a respeito dos atos de Deus. Havia cerca de 12 pessoas ali naquele dia. Em seguida, Paulo foi para a sinagoga. Ficou na cidade 3 meses trabalhando para apresentar a eles o reino de Deus de maneira convincente. Mas começou a surgir resistência por parte de alguns deles, que começaram a espalhar boatos sobre o estilo de vida cristão. Paulo retirou-se, levando os discípulos com ele, e se estabeleceu na escola de Tirano, ministrando aulas diariamente. Fez isso por 2 anos, dando a todos na província da Ásia, judeus e gregos, ampla oportunidade para ouvir a mensagem do Senhor. Paradinha aqui para a gente pensar. Bom, nós estamos
dentro da cidade de Éfeso. Uma cidade que até hoje se orgulha da gnosis, do conhecimento. Minha mãe esteve em Éfeso algum tempo atrás e me trouxe um souvenir. O souvenir é aquela réplica da biblioteca de Éfeso. Tamanho é o orgulho até hoje da região, daquela estrutura de saber. E Paulo está ali, nessa cidade, que se orgulha tanto dessa coisa da gnosis. E ele está ensinando na sinagoga, até que surge, as oposições vão surgindo lá, não é? E ele tem que ir para a escola de Tirano para ficar um pouco mais à vontade, e durante um bom período ele está ali ensinando as coisas concernentes ao reino de Deus, não é? Duas coisas Paulo fazia, e lá no capítulo 28, lá na frente, ele vai dizer, ele está preso em Roma, e ele vai dizer que estava ali pregando o evangelho, não é? Pregando o evangelho do reino e ensinando sobre as coisas de Jesus. Duas palavras gregas estão ali. Ele pregava, querigma, anunciação, proclamação, e didaquê, ensinando sobre Jesus. Então, pregar o reino e ensinar sobre Jesus eram duas atividades focais de Paulo. Onde quer que ele fosse, essas duas ferramentas, a proclamação do reino e o ensino sobre Jesus. Isso era o que norteava o ministério de Paulo por onde quer que ele fosse. A Ásia foi encharcada por esse conhecimento e a oportunização de receberem com clareza aquilo que Paulo vinha trazendo como conteúdo que mudou a vida dele, né? Acho interessante que ele chega logo na cidade para perguntar a eles como é o relacionamento deles com o Espírito Santo. E ele diz, quem é esse aí, né? Do que se trata? Eles tinham a consciência despertada para Jesus, mas ainda não haviam sido, como eu diria, possuídos, né? Penetrados pelo Espírito Santo. Eles não entendiam o que era Deus dentro de mim. Como é esse negócio de Deus dentro de mim? E Paulo, então, com clareza, expõe a eles qual é a relação que um homem precisa ter com o Espírito Santo, e nesse momento o espírito deles se abre e o Espírito Santo sela cada um deles com a sua presença perene, contínua, né? Coisa fascinante que acontece ali. Maravilha. Junto aos irmãos da região de Éfeso, né? E a região da Ásia. Desde o primeiro capítulo do livro de Atos, a gente vem batendo, porque a gente vem vendo, vem observando que o Espírito Santo é o movedor de todo esse movimento. Uhum. Não há como, em nenhum momento, começou com Estevão, com Pedro, lá no dia de Pentecostes, depois lá no templo, pela ocasião da cura do coxo, depois com Estevão, por várias vezes, Estevão foi perquirido por várias vezes, foi acusado, até quando o mataram. Mas todo o texto que se lê é Estevão, um homem cheio de inteligência, de sabedoria e do Espírito Santo. Uhum. Então, Paulo chega aqui, nós já estamos no capítulo 19, e continuamos encontrando, ou não arrefeceram, não mudaram de ideia. Paulo foi preparado numa escola tremenda, todavia, a primeira coisa que ele perguntou foi, vocês conhecem a respeito da história judaica? Não, fala sobre o Espírito Santo. Me intriga hoje, igrejas ou grupos religiosos que se baseiam na filosofia, que se empolgam em qualquer outra coisa, e o Espírito Santo. Não é aquele barulho que se faz, mas é, na verdade, o viver dominado pelo Espírito Santo. Uhum. Sem isso, a religião ou a crença é uma mera filosofia religiosa. E não dá para viver sem ele, né, Lloyd? Não dá. Como viver sem a presença do Espírito Santo em nós? Não dá. Ele quem gera a vida, né? Isso aí. E é interessante porque Apolo é que estava na cidade de Éfeso antes.
né? Ele era autoridade, ele pregava. E Apolo pregou sobre o batismo de João Batista, mas não conhecia sobre o Espírito Santo. Então, quando Apolo foi para outra cidade, que era a cidade de... Ele chegou ali junto... eu não sei, Antioquia. E Paulo foi agora para Éfeso. Então, Paulo perguntou, vocês já conhecem o Espírito Santo? Não, a gente conhece só até onde nos ensinaram. E eu creio que foi o ensinamento de Apolo que ficou aí pela metade, né? E quando o Paulo chegou, completou a obra. E é interessante, porque não dá para viver sem o Espírito Santo. Não dá. Esse Consolador, o ajudador, aquele que está em nós, discernindo, separando quem eu sou e quem eu não sou, não dá para viver, bispo. Sim. Hoje nós vivemos uma época onde as maiores distorções sobre as questões da fé, mas é também o momento em que mais riqueza a gente encontra na fala sobre a fé. Hoje a gente tem ouvido aqui e ali de grupos que são extremamente habilidosos na questão dessa convivência com o Espírito Santo. Mas há grupos que não entendem ainda hoje muitas questões com relação ao Espírito Santo. Ainda que tenham uma teoria, não tem a relação experiencial com ele, não é? Ainda que tenha trejeitos culticos, mas o Espírito Santo parece que não habita ali, né? Parece que é um monte de lata velha fazendo barulho, mas a presença do Espírito não transforma, cria gente arrogante, mas não cria gente transformada, né? É aquela velha história que João Alexandre canta, né? Vaidades, né? Vaidade no comprimento da roupa, vaidade pentecostal, vaidade de ser a igreja da história, muitas vaidades. Enquanto que nossa relação com o Espírito Santo, o que produz em nós é perfeita humildade, né? Dependência de Deus diária, Ele é o pão nosso de cada dia, né? Ele é o nosso alimento diário. Então, Paulo vai estar trazendo para toda a região da Ásia uma concepção mais ampliada. Você falou que Apolo trouxe uma mensagem que ficou faltando coisas, né? Apolo, né? Desculpe, Apolo. Eu acho que trabalhar em equipe é bom por causa disso, né? Quando um falta em alguma coisa, o outro vai lá e blum, dá uma enchidinha naquilo que está faltando. E ele já aprendeu com Áquila e Priscila. Foi em Corinto, né? Ele estava na cidade de Corinto. Sim, exatamente. E a gente vai aprendendo um com o outro, né? E vai um ajudando o outro, né? Essa caminhada é muito bonita, né? Trabalhar em equipe é muito bom. Essa necessidade de viver sob o domínio do Espírito Santo, ela é tão necessária, ela é tão importante, porque se o Paulo pregasse o mero evangelho, lá em Filipe, quando foi açoitado, ele nem permitiria ser açoitado. No momento que se aproximaram para prendê-lo, para acusá-lo, bastava meter a mão no bolso e sacar de uma carteirinha romana. Me respeitem, eu sou cidadão romano. Mas Paulo, eles estavam cheios do Espírito Santo e precisavam repartir aquela graça com aqueles presos daquele xadrez. Então, isso é possível só para um homem cheio da graça, sabendo, cheio do Espírito Santo, na verdade, dominado pelo Espírito Santo. Dominado pelo ímpeto, ele massacrou muita gente, né? Dominado pela religião, ele matou muita gente, permitiu que muita gente fosse morta. Todavia, revestido, cheio do Espírito Santo, agora ele não prescinde de chegar em qualquer lugar e falar sobre isso e dizer, vocês receberam o Espírito Santo? Sim. Sabe o que acontece, João? Paulo, muitas vezes, estando na sinagoga, com pessoas habilidosas na fala de Moisés, nos escritos de Moisés. O que Paulo vai fazer é trazer uma nova chave hermenêutica para que o Antigo Testamento nunca mais fosse lido da forma que era. Se eu tirar Jesus
da minha leitura do Antigo Testamento, eu não vou conseguir entender a intenção original de Deus. Eu tenho dito que Jesus se tornou a minha chave hermenêutica, porque eu não consigo mais ler Moisés se não for pelas lentes de Jesus. Como é isso, Renato? É simples. Quando aquela mulher foi pega em flagrante adultério, Jesus mandou evocar Moisés. O que diz a lei? A lei manda apedrejá-la. E Jesus diz, então, façamos o que está na lei. Apedrejem-na. Podem apedrejá-la. Olha a chave hermenêutica, olha as lentes de Jesus. Quando ele olha para aquela multidão, que não tinha ninguém eximido de coisa alguma, e diz, tudo bem, então pode atirar a pedra, manda a brasa. E quem podia fazer isso? É essa chave hermenêutica, chamada Jesus, que nós precisamos usar para ler Moisés. Eu diria que até para ler Paulo, até para ler João, até para ler o Apocalipse. Senão a gente vira profeta do caos, se a gente não usar essa chave hermenêutica chamada Jesus. Então, o que Paulo está trazendo para sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, é como Paulo vai usar agora. Paulo já era um intérprete da lei. Ele era fariseu de fariseus. Ele era um ministro mestre. Um mestre. Fariseu de fariseus significava que ele era um mestre dos juízes. O master. Né? O master. Todavia, precisou ficar cego para refazer a sua chave hermenêutica e ver Jesus ao ler Moisés, ao ler os profetas. É isso que a igreja precisa para que a gente ganhe qualidade. Senão, sabe o que vai acontecer, Lloyd e João? A gente vai trazer uma pauta para as nossas brigas e para as nossas guerras, para os nossos combates, que nunca esteve na pauta de Jesus. Esse é o grande drama. A gente viu ainda há pouquinho em off um videozinho falando sobre a pauta de Jesus. Há assuntos que nunca estiveram na pauta de Jesus e a igreja fica levantando essas lebres, se agarra a elas, se desfocando do que de verdade Jesus tem como pauta para a vida, né? Então, para mim, esse textinho aqui, esses 10 versículos que nós lemos, é uma grande chave de compreensão para a gente ver a vida de maneira melhor, né? Eu tenho observado aqui que Paulo nunca abriu mão de ir à sinagoga. Sim. Ele podia estar muito chateado. Uhum. Desde que ele começa a sua jornada de pregação, o primeiro ponto que ele encontrava era a sinagoga. Uhum. O que era a sinagoga? Era o ponto de encontro religioso. Era a igreja. Era a igreja. É a igreja, o ponto de encontro religioso dos judeus. Uhum. Então, Paulo nunca se aborreceu, foi surrado, foi insultado tantas vezes, mas quando chegava em uma cidade, o primeiro lugar que ele procurava era a sinagoga. Uhum. Transformar aquela cultura mosaica que não conseguiu ser cumprida, a lei mosaica, na graça que Cristo trouxe pela sua morte. E mais uma vez Paulo é insultado e é afastado da sinagoga porque alguns não creram nele, a importância era tão grande. Uhum. Ali em cada sinagoga tinha mestre. Eu tive a oportunidade de entrar em algumas sinagogas e perceber qual era a hierarquia existente ali. Então, Paulo trazia uma novidade, que não era tão novidade, porque os judeus esperavam o Messias. Uhum. Todavia, quando o Messias chega, eles são incapazes de crer. Uhum. Parte deles, né? Uhum. Porque lá no princípio a gente vê que muitos sacerdotes aceitaram a fé. Sim. Então expulsam Paulo mais uma vez. Uhum. Sim, é verdade. Coisa maravilhosa é o que está acontecendo, Lloyd. O evangelho está correndo solto, não há cadeias que o prendam, não há sangue que o iniba. O evangelho é livre e sempre correrá livre.
Vocês se lembram quando a cortina de bambu e a cortina de ferro foi erguida? Lá estava a igreja viva. Viva. Com muitos sinais da aprovação divina sobre eles, não é? Então, não importa se há cadeias, se há proibições. Alguns anos atrás eu tive em Cuba, mesmo debaixo de toda a pressão, tem uma igreja viva, latente, uma igreja vigorosa nos lugares das proibições da pregação do Evangelho. Eu mesmo preguei em Cuba, né? Uhum. Mas, cara, Deus é maravilhoso. Ele tem dado oportunidade do Evangelho continuar correndo solto. Vamos ali tomar um cafezinho, gente? E a gente volta já já. Muito bem, gente, estamos de volta aqui no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Já estamos lá no versículo 11, você que está nos acompanhando, fazendo suas anotações oportunas aí, vamos lá. E tomando o nosso cafezinho de vez em quando aqui, né? Deus fez coisas poderosas e incomuns por meio de Paulo. A notícia se espalhou e as pessoas começaram a trazer peças de roupa, lenços, mantas e coisas semelhantes, para que tocassem com elas Paulo, e depois os doentes. Foi impressionante. Os doentes eram curados e restaurados. Alguns exorcistas judeus itinerantes estavam ali na cidade e tentaram fazer o que pensavam ser o jogo de Paulo. Mencionavam o nome de Jesus às vítimas de espíritos malignos, dizendo: domino você pelo Jesus pregado por Paulo. Os 7 filhos de um tal de Seva, sacerdote principal judeu, tentaram fazer isso com um homem e o espírito maligno respondeu: conheço Jesus e já ouvi falar de Paulo, mas quem são vocês? Então, o processo ficou enlouquecido, ficou enlouquecido. Pulou sobre os exorcistas, que levavam uma boa surra e ficaram de roupa rasgada, nus e sangrando, eles fugiram dali. O fato se tornou conhecido de toda Éfeso. Entre judeus e gregos, espalhou-se a convicção de que Deus estava por trás de tudo aquilo. A curiosidade a respeito de Paulo transformou-se em reverência pelo Senhor Jesus. Olha que coisa linda. Muitos dos que creram abandonaram a feitiçaria. Magos e feiticeiros vieram com seus livros de feitiços e fizeram uma fogueira imensa com eles. O valor dos livros chegou a 50.000 moedas de prata. Uau! Assim ficou evidente que a palavra do Senhor fora vitoriosa em Éfeso. É bom a gente parar para fazer o comentário desse episódio. Mano, 50.000 moedas de prata. Você falou no princípio que a biblioteca de Éfeso Sim. era a maior biblioteca do mundo da época. Sim. Então, aqueles que se propunham fazer alguma coisa se esmeravam em fazer Sim, isso é de verdade. forma científica, de forma que não pudessem ser contestados. Então, Paulo, eu acredito que não os contestou baseado na filosofia deles. Apenas trouxe o Espírito Santo. Veja que ele começou. Sim. Então, é impossível resistir ao Espírito Santo. Lá na carta aos Romanos, Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder. Então, se ele é poder, eu não vou me rebaixar diante disso. E o que acontece? Quem ganha? Não é uma luta de quem ganha e quem perde, mas a soberania de Cristo é reconhecida em Éfeso. E veja, 50.000 moedas de ouro, né? Prata. Ou de prata. O quanto valia aqueles livros. O valor monetário aqui é apenas para dar uma dimensão de quanto eles prezavam aquilo que faziam. E como se converteram ao Evangelho, o que fizeram daquilo e como passaram a viver. É que tem muita gente, bispo, talvez isso aqui sirva, muitos que
que abraçam a fé, intelectualizam, até querem viver com um modo de viver aparentemente cristão, todavia as suas práticas, as suas loucuras, os seus valores que para nada servem, para eles têm um valor tremendo e não abandonam. Felizmente, muitos que abraçam a fé, abraçam mesmo. Aqueles que descem, fazem com que ela desça ao coração, abraçam, entendem com a mente e deixam descer ao coração. Fazem como fizeram os Éfesos, ou os Efésios. Os Efésios. Desceram a palavra de Deus ao coração de forma transbordante, que resolveram queimar. Aquilo não foi só um valor que foi queimado, aquilo foi um testemunho vivo para toda a cidade de Éfeso. Sim. Lógico, que coisa interessante é que todo o prestígio que Paulo passou a ter não foi para o endeusamento de Paulo, como anteriormente aconteceu. Eles transformaram isso em reverência pelo Senhor Jesus. Ou seja, passava por Paulo, mas chegava a Jesus. Paulo não se envaideceu, e o movimento que aconteceu ali em Éfeso foi diferente. Paulo era só um farol que iluminava o caminho. E a reverência era dada a Cristo, como tem que ser, ou como deve ser. Paulo não estava ali para gerar uma boa impressão para quem o ouvia, mas para apontar para o caminho chamado Cristo. E ele teve êxito ali na cidade de Éfeso. Tanto que Éfeso se torna uma das igrejas mais fortes desse primeiro século. Né? A cidade de Éfeso se fortaleceu, porque havia verdadeiro interesse. Esse despojamento dessa fogueira de livros, não é? De 50 mil moedas de prata, isso mostra a reverência ao conhecimento de Cristo. Como esses, entre aspas, feiticeiros, como eles se inclinaram a Cristo, porque perdeu a graça aquilo que eles faziam. Era desinteressante. Cristo se tornou o maior interesse da vida deles, a ponto deles se desfazerem das riquezas intelectuais deles, para se prostrarem ao conhecimento de Cristo. Eu entendo bem Paulo quando ele diz, olha, quando eu estive entre vocês, eu não apresentei nada senão o conhecimento de Cristo. Me despi de todo o conhecimento humano, abri mão de toda a minha sagacidade para apresentar a vocês unicamente Cristo, que é o bastante. Se o mundo cristão compreendesse de verdade Cristo, nós estaríamos enriquecidos e muitas vezes mais. E olha quando você diz o mundo cristão, né? Sim, João, exatamente. Só o mundo isso. cristão. Porque não só o mundo cristão permaneceria nesse seu volume, mas se o mundo cristão, de fato, proclamasse a Cristo, tanta loucura que se vê não se veria. Sim. Quantos haviam se convertido? Aqui tem um texto que eu quero puxar logo aqui, para a minha fala aqui, é de que eu cascaviei aqui o que pude para ver se eu encontrava quanto era cobrado por um lenço de Paulo. Qual era a oferta dada por um avental que levavam com a virtude do poder que havia nele, dada pelo Espírito Santo, e curava enfermo. Eu já procurei aqui em todos os cantos para ver se eu encontrava o valor. O valor que eu encontro é dos livros que foram queimados, e não do lençol de Paulo, dos aventais que eram levados para curar. E isso não era macumbaria, isso não era feitiçaria, isso era pelo poder que havia nele, transbordava. Lá no começo a gente vê que colocavam enfermos do lado do sol, quando Pedro passava, a sombra de Pedro projetava sobre o enfermo, e ele ficava curado. Eu creio nisso. Sim. Ainda é possível acontecer hoje. A unção é residual, né, João?
A unção é residual, onde ela toca, ela produz um efeito. Isso mesmo. Eu tive uma experiência, uma única experiência com essa similaridade aqui. Eu estava no meio de um culto e, nesse período, eu curava muitos enfermos em nome de Jesus. E uma senhora estava no culto pela primeira, eu acho primeira e única vez que ela foi a um culto. Ela pediu que eu orasse por uma amiga, que era uma pastora, que estava com câncer no útero, né? E eu disse, minha irmã, eu não tenho como ir, não é possível. Mas eu tenho aqui meu lenço. A senhora pega o meu lenço. Sabe, eu não costumava nem costumo fazer isso. Não, tanto que Paulo não faz disso um hábito, né? Aconteceu lá, mas você não vai ver Paulo fazer isso em outro lugar. Apenas Lucas, né, relata. Maria, nem o próprio episódio. Paulo fala disso. Apenas Lucas faz um relato. Aí eu dei o meu lenço, ela levou para casa, colocou sobre a barriga da amiga dela. E acho que uns 2 meses depois, eu fui a um encontro de pastores da cidade e ela estava lá. Quando ela me viu, ela veio correndo, ela era uma senhora grande, muito forte, né? Ela me agarrou, me levantou e pulou e chorou e gritou. E eu fiquei assim assustado com o que estava acontecendo. Ela disse, a minha amiga ficou curada. Eu coloquei o lenço conforme o senhor falou na barriga dela. E na manhã seguinte, ela levantou para fazer o seu asseio matinal e o câncer caiu dentro do vaso sanitário, com raiz e tudo. E ela fez exames e o médico usou a seguinte expressão para ela. Eu não sei o que isso significa, mas ela disse que o médico usou essa expressão para ela. O câncer se estrangulou. Ele voltou suas raízes para dentro dele e ele caiu completamente inteiro dentro desse lugar que a senhora coletou. E a mulher ficou curada. Bom, eu não vivo espalhando lenço, né? Nem de graça, nem cobrando coisa alguma. Mas eu tive uma experiência como essa. Glória a Deus. Como que a unção é residual. Lembro dos ossos de Eliseu. A sepultura já estava lá, só o lugar. Uau. Sim, mas os ossos estavam lá, a unção estava presente, né? A imposição das mãos, João, sim, é essa transferência de unção. Sim. É essa coisa que... Você pode pegar um instrumento quântico, se eu colocar minha mão aqui e tiro a minha mão de sobre a mesa, se você vier com um instrumento quântico de medir energias, você vai ver a marca da minha energia ali naquele lugar. Porque unção é isso, é energia, né? Lembra que tocam na veste de Jesus, aquela mulher? Ele diz, alguém me tocou? Todo mundo está te tocando. Não. Foi diferente. Saiu virtude, saiu poder. Saiu essa unção, né? Foi compartilhada. Então, é impressionante. É um espetáculo, mas não é espetaculoso. Sim, espetaculoso foi o que fizeram os filhos de Cefas, né? Espetaculoso foi o que fizeram os filhos de Cefas, exatamente. Bispo, tem tempo de eu contar alguma coisa aqui? Temos tempo, claro. O senhor falou isso sobre ser curado. Eu tive a experiência na minha própria vida. Hoje eu tenho uma voz limpa, né? Mas eu passei por uma experiência de um nódulo na minha garganta e eu não falava mais. Eu já não estava mais dando aula e já tinha... meus trabalhos das escolas tinham me despedido e eu fui para casa e eu ia simplesmente fazer a minha cirurgia e a minha médica diz, olha, não tem esperança de falar novamente. Né? E aí eu fui para casa... E em casa eu coloquei as minhas mãos sobre a minha garganta e disse, Senhor, vai ser a tua obra, vai ser a tua cirurgia. E simplesmente fiz essa oração. A gente diz simplesmente, né? Mas aquela fé naquele dia foi diferente. Foi igual aquela mulher que tocou nas vestes do Senhor Jesus. E eu coloquei as minhas mãos na minha garganta e fiz a minha oração. E eu fui despedir o meu filho que ia para a escola. E deu vontade de tossir. Quando eu tossi, saiu aquela coisa de dentro da minha garganta, com aquelas raízes, com tudo.
de dentro da minha garganta, eu não sabia o que era aquilo. Não tive esse discernimento. Peguei com um papel higiênico, o que é isso? Sabe, você entendeu o que era aquilo, que parecia mais um bicho cheio de pés, de raízes, né? E depois eu fui me consultar, que a minha médica não estava. Fui em outra médica com meu filho, e eu disse que eu tinha um negócio na garganta, né, um nódulo, né? E ela passou de, se você teve algum dia alguma coisa nessa garganta, não conte para ninguém, que ninguém vai acreditar em você. Você está com uma voz de primeira qualidade, aqui não tem marca de nada. Quem foi essa médica que disse que você tem alguma coisa na sua garganta? Eu disse, eu sempre tive, eu não estou mais nem trabalhando no ramo. O cara disse, então volte a trabalhar, que aqui não tem mais nada na sua garganta. Tremendo, Aí né? ela disse, se você algum dia teve, não diga isso para ninguém, que ninguém vai acreditar em você. Impressionante, né? Impressionante. Em 1983, eu fui acometido de uma úlcera por conta de uns traumas de perseguições. Consultei um médico, renomado médico de São Luís, e ele marcou uma endoscopia para terça-feira e me operar na quinta-feira de uma úlcera que estava me matando. Eu estava no culto de ceia, colaborando com o tesoureiro da igreja, que recebia os dízimos e as ofertas, era segunda-feira. Era um culto de ceia na segunda-feira. E o diácono veio trazer a ceia para quem estava na secretaria, estava lá eu. Pego o pão, pego o vinho e me encosto no umbral da porta. Deus, eu não estou diante de pão e vinho. Eu estou diante do teu corpo e do teu sangue. E só vou cear porque eu creio que ele é sarador. Isso aí. Terça-feira, eu fui com a minha noiva, minha então noiva, hoje a minha esposa, a digníssima pastora Marlene. E quando nós chegamos, ele mesmo decidiu fazer endoscopia. Fomos para um centro, mas ele mesmo decidiu fazer. Enquanto ele introduziu o aparelho e olhava para o monitor, ele arregalava os olhos e dizia, João, o que está acontecendo? Você nunca teve nada, mas eu ia te operar quinta-feira. E aqui você tem um organismo de criança, natural, limpo. E eu tenho certeza que você estava ulcerado. Glória a Deus. Eu ouvi ainda, estava meio grogue da anestesia que a gente toma para isso. Eu ouvia longe, ele olhava para Marlene e dizia, o que aconteceu com teu marido? Eu estou surpreso. Depois que eu me recuperei e disse, pai, foi ele, o Cristo. Oh, glória. Então, acontece. Eu falei hoje de ceia, eu vou repetir, que eu convidei para o culto de ceia. Eu já vi milagres acontecer, não só comigo. Então, esse Cristo de Paulo, lá da época de Paulo em Éfeso, continua a querer fazer na vida daqueles que creem. Amém. Exatamente. Ele continua a querer operar. Os nossos atos, os nossos lenços, as nossas mãos têm o mesmo poder de cura. Amém. Não é balela, não é oba-oba, e nem mondongaria, como se diz lá na Baixada. É poder de Deus, o Espírito Santo traz essa capacidade para aqueles que se enchem e que têm comunhão com Deus. Não é para sair fazendo, ganhar dinheiro com isso, nem se promovendo. Mas é para levar o reino de Deus conhecido, para curar pessoas. Ele nos habilita para isso, tanto para dentro de nós como para os outros. Oxalá nós tenhamos Paulos nos dias de hoje, Pedros onde a sombra cura, onde os lenços são colocados sobre pessoas e elas são recuperadas. Sim. Verdade, João. Verdade. João, o milagre não é uma indústria, é uma graça divina. E aqui e ali, Deus nos usa para que essa graça seja derramada, para que essa graça seja inundada
na vida de alguém. Então, a gente não pode industrializar isso. A gente não pode criar um comércio, uma negociação, um varejo em torno do dom de Deus. Porque a maior vantagem que nós temos nisso é como termina o texto. A palavra do Senhor fora vitoriosa em Éfeso. É a vitória da palavra sobre a vida das pessoas, não é a nossa promoção, nem é a nossa premiação. Isso tem efeito direto naquilo que a palavra tem como prioridade de fazer, que é restaurar de todas as formas a vida das pessoas e evidenciar Jesus como Senhor da vida e das riquezas insondáveis e revelá-lo na magnificência que tem o seu nome. Então, essa é a grande vantagem de nós, os pregadores, é ver o nome de Jesus magnificado. Não é ver a nossa conta bancária acrescida de algum valor. Comercializar o dom é simonia, é um crime, né? É criminoso isso, né? Não se pode fazer esse tipo de coisa. A gente é só um veículo dessa graça divina. E para evidenciar Jesus. Uhum. Porque a obra de Cristo, a missão dele na Terra, não foi curar enfermos. Curar enfermos é resultante, é um pouco daquilo que é a obra dele, que é a graça salvífica, que é a salvação, que é a redenção que ele nos garante, né? Uhum, é tanto que quando ele manda os 12 discípulos, ele começa dizendo: curar enfermos, ressuscitar mortos, limpar leprosos, expulsar demônios e anunciar que o reino de Deus é chegado. Sim, exatamente. Essa é a grande missão de quem prega o Evangelho, evidenciar Jesus. Por isso eu insisto sempre, né? E peço que quando eu já não estiver mais com vocês, vocês insistam nessa história, que a nossa mensagem ela é cristocêntrica. Se eu tirar Cristo do centro da pregação, nós não estamos pregando o Evangelho. Nós estamos fazendo alguma outra coisa. Estamos fazendo uma apologia a algum assunto, estamos fazendo um bonito discurso. Um movimento religioso. Um movimento religioso, ou alguma outra coisa. Mas nós precisamos manter a centralidade de Cristo no nosso discurso. Senão seremos só historiadores ou contadores de histórias, né? Isso. Mas a centralidade de Cristo é a base de toda a argumentação nossa. Se a gente estiver fora de Cristo, a gente está fora da pregação do Evangelho, não é? E não é só um Cristo anunciado, é um Cristo vivido, interiorizado na nossa vida. Demonstrado pelo nosso viver. A finalidade do homem na Terra é a revelação de Deus. Nós não temos outra finalidade em viver aqui senão espelhar, façamos o homem conforme a imagem e a nossa semelhança. Então o que nós temos aqui na Terra de fazer não é a nossa vontade. Alguém dizia, falando da Constituição, dizendo assim: o grande erro que os cristãos deixaram acontecer na Constituição brasileira é que todo o poder emana do povo. Um crasso erro, porque todo o poder emana de Deus. E com ele em nossas vidas, os alcances são tremendos. Enfermos são curados, mortos são ressuscitados, mas a mensagem central é o reino de Deus na vida do homem. O reino de Deus. E aqui esses filhos de Cefas, né, tentando fazer por sua própria conta, acharam tão bonito, funcionou tão bem com Paulo, vai funcionar comigo também, não é verdade? Mas aqui os demônios, aqui o que fizeram, desmascararam aquela fé que não existia, aquele poder que não era legitimado na cruz de Cristo, não é? E assim acontecerá com qualquer um que não tem o seu poder sustentado, legitimado no poder de Cristo, do seu sangue, verdade, da sua morte, da sua ressurreição. Verdade, cara. Parecia até o discurso de Saul de Davi, né? Saul sustentava o discurso para o Deus de Israel.
E Davi sustentava o discurso do meu Deus, né? Era o Senhor, seu Deus. Porque, assim, uma coisa... Eu me lembro quando eu ainda não havia obedecido à fé, quando orava, eu orava dizendo assim, o Deus do meu avô, o Deus da minha mãe, não era o meu Deus. O meu Deus era o meu ventre, né? Até que eu descobri que o Deus do meu avô e o Deus da minha mãe era também o meu Deus, não é? Não precisa mais orar, ó amantíssimo Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. É melhor dizer, Senhor meu Deus. Sim. Parece que um Deus tão impessoal, né? Que mora tão distante, quilometricamente distante de mim, enquanto eu tenho um Deus que mora em mim, que habita na minha vida, que foi o que o Paulo falou, foi o que Paulo falou ainda há pouquinho, né? O Deus na tua vida, o Deus presente, é o Espírito Santo em você. Não estou sabendo disso, é mesmo. É mesmo, Deus em mim? Como assim, né? Como ele pode morar em mim? Como ele pode residir nesse tabernáculo terrestre, né? Essa era a grande dúvida dele. Gente, a gente vai ali tomar um cafezinho e volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o programa Café com Bispo. Estamos aqui já no terceiro bloco da nossa programação. Lembrando a você que terça-feira, que vem agora, às 19 horas, temos um encontro no Instagram da igreja, que é o @Igreja da Colheita. É um encontro muito legal, um encontro contextual. É o Divã da Graça. Você é nosso convidado para estar lá às 19 horas pontualmente. Quinta-feira, estamos restaurando o nosso encontro presencial, que é o nosso encontro de oração, às 19h30, aqui na Rua Santo Antônio, número 14, bem no Recanto dos Vinhais. Domingo, às 9h30 da manhã, nosso encontro terapêutico, e ao cair da tarde, o nosso encontro das Águias, que começa às 18h30 e 19 horas por transmissão ao vivo pela rádio 92.3. Estamos chegando a um ponto da leitura de Atos, capítulo 19, e se você está nos acompanhando, vamos agora para a leitura do versículo 21, que diz assim: depois desses acontecimentos, Paulo decidiu que era tempo de ir para a província da Macedônia e da Acaia, e de lá para Jerusalém. Ele disse, vou para Roma, eu preciso ir para lá. Ele enviou 2 de seus assistentes, Timóteo e Erasto, para a Macedônia. Mas ele ficou na Ásia para resolver alguns assuntos. Antes de partir, ocorreu em Éfeso um grande tumulto a respeito do que era conhecimento como o caminho. Certos ourives, Demétrio chefiava um negócio de manufatura de relicários da deusa Ártemis e empregava muitos artesãos. Ele reuniu seus empregados e outros que lhe prestavam serviço e disse, homens, vocês sabem que temos um bom negócio aqui e já viram como Paulo se intromete no que fazemos para nos desacreditar, afirmando que não existem deuses feitos por mãos humanas. Muita gente o apoia, não apenas aqui em Éfeso, mas por toda a província da Ásia. Não apenas o nosso negócio corre risco de ir à falência, mas o templo da nossa famosa deusa Ártemis acabará em escombros, quando a sua reputação tão gloriosa se for. Não se trata de um assunto local. O mundo inteiro adora a nossa deusa Ártemis. A multidão perdeu a cabeça. Mexeu no bolso, né, João? Lloyd. Mexeu no bolso, perdeu a cabeça. Correram a rua gritando, grande Ártemis dos Efésios, grande Ártemis dos Efésios. Eles puseram a cidade inteira em polvorosa. Correram ao estádio e agarraram 2 dos companheiros de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria ir também,
Mas os discípulos não deixaram. Alguns líderes religiosos de destaque da cidade, simpáticos a Paulo, concordaram: não se aproxime daquela multidão de jeito nenhum. Alguns deles gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Muitos nem tinham ideia do que estava acontecendo ou porque estavam ali. Enquanto os judeus empurraram Alexandre para que ficasse à frente do povo e assumisse o controle. Diferentes facções reivindicavam sua liderança. Ele os repreendeu e os fez calar, gesticulando energicamente. Mas no momento em que Alexandre abriu a boca, perceberam que ele era judeu e gritaram: grande Artemis dos Efésios, grande Artemis dos Efésios! E gritaram por 2 vezes. Finalmente, o escrivão da cidade fez a multidão se aquietar, dizendo: caros compatriotas, será que alguém em algum lugar não sabe que a nossa querida cidade de Éfeso é a protetora da gloriosa Artemis e da sua imagem sagrada de pedra, que caiu do céu? Olha que loucura! Considerando que isso não pode ser negado, é melhor que cada um de vocês vá cuidar da sua vida. Tal conduta é indigna de Artemis. Os homens que vocês trouxeram aqui não fizeram nada para prejudicar o nosso templo, nem nossa deusa. Se Demétrio e sua associação de artesãos têm alguma queixa, poderão apresentá-la no tribunal e fazer as acusações que quiserem. Se alguma coisa mais está incomodando, reclamem nas reuniões regulares da administração da cidade, deixando a questão a cargo dela. Não há desculpa para o que aconteceu hoje, pois pusemos a cidade em risco. Lembrem-se de que Roma não vê os agitadores com bons olhos. Com isso, o povo se dispersou. Foi uma loucura, mas o cara usou de sabedoria, né? Essa deixazinha de que Artemis caiu do céu como uma estátua de pedra, parece até o Arão com um bezerro de ouro, né? Isso mesmo. Mas ele fez silenciar a multidão, né? Eu estou parado vendo o poder de um homem sábio. Isso é sabedoria. Capacidade. Aqui não conta se ele era judeu, se era grego, se era cristão ou não. Mas um homem, quantos homens com a sua sapiência têm livrado cidades? Lembra daquela mulher lá na cidade de Abel Bate-Maaca? Sim. Uma mulher que nem o nome sequer é revelado, livrou uma cidade, salvou toda uma cidade. Verdade, João. Do ímpeto do general Joabe, que era aquele truculento. Sim. Então, a gente está vendo aqui mais uma vez a revelação de um homem. Deus está procurando nos nossos dias homens que se levantem para acalmar tumultos. Pacificadores. Nas assembleias, no meio político, até no meio evangélico. Lamentavelmente, nós não temos um homem, a figura de um homem, hoje, que se levante no meio evangélico com credibilidade para resolver questões. É muito comum saber-se que Billy Graham era conselheiro do Senado, era conselheiro da Casa Branca, que o Gleisi Arce tornou-se conselheiro da Casa Branca, do governo, passou agora a memória. E nós procuramos aqui no nosso Brasil quem é o evangélico que se levanta. O Rick Warner, que foi o mediador entre Bill Clinton e Obama, né? E Obama. Ou seja, e nós perguntamos quem é esse homem que está se levantando hoje com uma liderança no nosso país, com a liderança evangélica, entre os evangélicos, que dizemos ter o Espírito de Deus.
E não tem se levantado esse homem, nem nos tribunais, nem nas casas de legislativas. Me dói o coração. E ver que este homem, ele aparece, nem o nome dele aparece, era o escrivão da cidade. Se levanta e acomoda um tumulto todinho, e com palavras sábias, trazendo à tona para dizer: Roma, que domina sobre nós, não vê agitadores com bons olhos. Ou seja, traz a lume coisas necessárias para evitar que até depois a cidade fosse punida pela fúria de Roma. Era possível que acontecesse. Era possível que a cidade fosse punida pelo domínio romano. A minha pergunta é: onde estão hoje os homens sábios? Onde estão os cristãos que fazem calar projetos indignos que têm sido levantados nas casas legislativas? Procura-se da Câmara de Vereadores à Câmara Federal, ao Senado, um homem, um cristão digno que tenha voz e seja respeitado. É lamentável. Não estou fazendo aqui um desabafo, nem uma queixa, mas é uma preocupação. Porque nós, como cristãos, diz-se ser representado por uma bancada evangélica, mas onde está a sua ação no meio de tanta loucura? Gente, um dia desse, o senador, aquele, passou pela cabeça, aquele velho do Paraná, eu ouvi um documento com 92 cláusulas, um projeto, colocando, por exemplo, um animal gestante não pode prestar serviço a partir do primeiro mês da sua gestação. E alguém dizia: mas a mulher pode até o 8º. Álvaro Dias, o seu projeto é tão mirabolante que coloca os animais acima da capacidade das pessoas. E eu não vi nenhuma voz. Quem eu vi combatendo foi o... Esqueci também o nome dele, mas que não é dito cristão. Permita a memória. João, matar um mico-leão dourado é crime inafiançável, mas matar o guarda florestal é crime afiançável. Não que se deva matar o leão dourado. Sim. Mas que se deva respeitar também o ser humano. Mas onde estão as vozes, os homens que se levantam como este escrivão se levantou? Com tanta autoridade e propriedade, conhecia a cidade, conhecia as regras, né? Sabia o que estava dizendo. Sabia o que estava dizendo. Ele começou elogiando a cidade. Olha aqui, ó. Ele começa aqui: caros compatriotas. Olha a voz de importância. Começa dando importância àqueles que estavam fazendo a zurrarra, né? A bagunça. Caras compatriotas. Aí ele diz assim, ó: em algum lugar não sabe que a nossa querida Éfeso é protetora da gloriosa Artemis. Olha só, esse homem sabe falar, sabe trazer para eles os inimigos, né? Sabe se posicionar, tem poder de fala. Exortou com prudência, com né? Persuasão, persuasiva tremenda. Eu estou trazendo isso à tona porque a minha preocupação é que no nosso meio evangélico não se vê uma voz no governo para dirimir, para tirar problema. Gente, quase passa a ideologia de gênero. Seria uma loucura para as nossas famílias, nossos filhos. E quem foi que fez um debate? Nós temos senadores cristãos, nunca vi uma defesa da moral, dos bons costumes. Você vê muito pontualmente, né, João? É muito pouco e muito acanhado, sem nenhum... não sei se tem propósito, pode até ter propósito, todavia não tem nenhuma repercussão. O mais arvorado era nenhum o efeito. Malta, né? Alijaram. Não sei por que cargas d'água. Ele estava cotado para ser o vice-presidente da República, não sei por que cargas d'água. Está alijado hoje, tentando voltar ao Senado, Deus o permita que volte. É uma voz sincera, equilibrada. Mas, ademais, a gente vive nessa tristeza.
Se espelhem nesse escrivão, que nem o nome dele é relatado aqui. E é interessante que ele diz que tudo tem hora e lugar, né? Tudo tem hora para se debater, para se fazer e lugar. O fórum devido, né? O lugar devido, justamente. Ali na rua, numa praça, não era lugar de, né, de discutir coisas, né? Lugar apropriado. Então, colocando em risco a cidade, a cidade, justamente. Ele diz, olha, quer falar, tem um lugar certo, a hora certa, então vão até lá. Né? Exatamente. Apresente sua queixa no tribunal devido. Apresente seu projeto para que o seu interesse não seja... Mas o que nós estamos vendo aqui é que esse ourives, a semelhança do que acontece hoje, leis estão sendo sancionadas nos congressos, nas casas legislativas, para proteger o interesse de alguém. O interesse de determinadas pessoas, determinados segmentos. Grupos, né? De grupos. Então, o que estava, esse levante aqui, era tentando proteger, era Starco o nome dele, se não me engano, tentando proteger o seu comércio. Era dizendo, o Demétrio. Demétrio, né? Demétrio, comerciante. Nos produz grande lucro. Essa besteira que não serve para nada. Mas não está dando dinheiro. Nós vivemos disso. E agora estamos sendo ameaçados. Aí nos aparece esse homem, que eu creio que foi um Herodes. Falou pelo Espírito de Deus, né? Aquele Herodes falou pelo Espírito de Deus. Nem o nome dele é mencionado, eu repito. Então, senhores que estão ao alcance da nossa voz, e com a capacidade, a possibilidade de serem usados por Deus com espírito de persuasão, com espírito de moderação, com espírito de pacificação, leve isso a Deus e cumpra a missão que você está aqui na Terra. Exatamente. E vamos seguindo dessa forma, já para o capítulo 20, né? Já estamos aqui no capítulo 20. Se você está nos acompanhando, sugiro que você pegue seu caderninho de apontamentos, que você pegue aí sua Bíblia e nos acompanhe, porque nós estamos indo para o 20º capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Falta pouco tempo, né? 8 capítulos mais e concluímos o livro de Atos dos Apóstolos. Está emocionante aqui. Eu vou fazer a leitura que diz assim: com a situação normalizada, Paulo reuniu os discípulos e os incentivou a ficar firmes naquela boa obra em Éfeso. Ou seja, não foge daí, não. Fiquem aí. Eles não fugiram. Despediram-se deles, foi para a Macedônia. Viajou pelo país, indo de reunião para outra, sempre encorajando, animando e despertando neles uma nova esperança. Depois foi para a Grécia e ficou 3 meses ali. Quando estava para embarcar para a Síria, os judeus armaram um complô contra ele. Ele decidiu ir por terra pela Macedônia e os despistou. Seus companheiros de viagem eram Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, ambos tessalonicenses, Gaio, de Derbe, Timóteo, os 2 discípulos da Ásia Ocidental, Tíquico e Trófimo. Eles foram na frente e esperaram por nós em Troade. Enquanto isso, ficaram em Filipos para a semana da Páscoa e depois embarcaram. 5 dias depois, estavam outra vez em Troade e ficamos ali 1 semana. Deixa eu só dar uma paradinha aqui. Me parece que nesse movimento, Lucas já está. Porque na narrativa dele ele está se incluindo, né? Se incluindo. Nós estávamos, eu estava também, né? Legal. É que Lucas, parte da trajetória de Paulo, Lucas vai acompanhar.
Alguém sugere que ele estava em Filipos, que ele foi preso também em Filipos, junto com Silas. Sim. Olha que coisa, né? Então ele está ali fazendo uma narrativa da própria experiência dele nessa trajetória, né? Versículo 7. Encontramo-nos no domingo para o culto e a celebração da ceia do Senhor. Paulo falou à comunidade. Nosso plano era sair de manhã bem cedo, mas Paulo falou muito, até depois da meia-noite. Caramba, parece até Renato pregando. Esse culto, não sei se eu ia aguentar, não. Estávamos reunidos no andar superior, bem iluminado. Um jovem chamado Eutico estava sentado numa janela. Ai, coitado. Como a palavra de Paulo se prolongou, Eutico dormiu e caiu da janela, lá do terceiro andar. Quando foram socorrê-lo, ele estava morto. Paulo desceu também e sacudiu o rapaz, dizendo: nada de choro, ainda há vida nele. Disse isso e subiu para servir a ceia. Olha, meu Deus do céu. Continuou a falar a respeito da fé até a madrugada. Encerrada a reunião, Paulo tornou seu caminho e o rapaz vivo foi com o pessoal da comunidade, que estavam muito felizes. Enquanto isso, o resto de nós embarcou no navio e navegou até Açores, onde planejamos encontrar Paulo. Ele queria pregar ali e já havia feito os preparativos. Tudo ocorreu conforme o plano. Nós o encontramos em Açores e o trouxemos a bordo. Dali navegamos até Mitilene. No dia seguinte, passamos por Quios e Samos. E um dia depois, finalmente, aportamos em Mileto. Paulo havia decidido evitar Éfeso para não ficar na província da Ásia. Ele tinha pressa, pois queria chegar a Jerusalém para a festa de Pentecostes. Caramba! Um planejamento estratégico, com plano A, plano B, plano C. E tudo saiu bem, como ele diz. E tudo saiu bem. Tudo saiu bem. João, embora houvesse perseguição, embora houvesse emboscada, embora houvesse conspirações, tudo saiu bem. As conspirações foram desarticuladas, porque a graça estava sobre eles. Não evitou o planejamento do mal, mas esse planejamento não teve êxito. Havia um caminho a ser seguido. E Deus, que controla tudo e todos em todo lugar, é Ele quem nos coloca dentro de uma prisão, é Ele quem nos tira dela, é Ele quem nos impede de ir para uma região, é Ele quem faz com que as coisas aconteçam ou não aconteçam. A gente vê Deus em tudo. E é bom quando a gente está em paz internamente, Lloyd, porque a gente pode ver Deus em tudo, em todo o mundo exterior. A gente deixa de ver diabo, a gente deixa de ver acidente, a gente vê Deus em tudo, na grande conspiração que Ele tem montado para o curso da nossa vida. É Deus no controle o tempo inteiro. E é bom saber que Ele responsavelmente é soberano e controla tudo, né? Deus já tinha dado uma visão para Paulo. Vai dar tudo certo. Viu? Vai firme, tenha coragem, porque vai sair tudo bem. E aqui nesse culto, que culto é esse, hein, bispo? Aqui o culto que passou da meia-noite, tinha esse rapaz que estava sentado na janela, mas houve um milagre nesse culto. A gente vê a mão de Deus aqui acontecendo, porque aqui esse rapaz ressuscitou. Ressuscitou, aconteceu um verdadeiro milagre e deu tudo certo, e o culto continuou. A gente vê aqui, quando Deus está no meio das coisas, tudo funciona. Paulo nem ficou preocupado,
né? Paulo simplesmente abandonou lá a plataforma, ou o microfone, vamos dizer assim, foi ver o que tinha acontecido. E quando viu aquele rapaz ali, disse, não, ele agora está bem, ele está vivo. Né? Ele está vivo. Eu acredito que ele ressuscitou aquele rapaz, não foi isso? Sim, ressuscitou. Aconteceu ali um milagre naquela noite. Que coisa tremenda. Sim, mais de meia-noite estava morto. Eles falaram, está morto. Mas naquele momento aconteceu ali um milagre. E Paulo, depois desse milagre, continuou o que ele foi fazer ali naquele lugar. O texto que eu tenho à mão diz que Paulo deitou sobre ele. Sim. E soprou sobre ele e ele passou a ter fôlego. Oh, que coisa maravilhosa. Eu estou aqui encantado. É como um homem de Deus, com a verdade, com a simplicidade, a seriedade, consegue atrair outros para acompanhá-lo. Paulo está aqui acompanhado de diversos que decidiram. Não havia promessa de salário. Não havia um ganho e nem tampouco os esperava um glamour. O Espírito de Deus que habitava em Paulo arrastava multidões, como quando Jesus andava na terra que multidões o seguiam. Não faltava companheiros que queriam participar com Paulo da sua missão. É interessante. Era uma comitiva muito produtiva, né? E querer fazer parte dessa comitiva era honroso demais, né? Era uma coisa espetacular que vinha acontecendo no ministério de Paulo. Né? Não eram Zé Ninguém que não tinham o que fazer. Aqui tinha um filho de Pio, que era um dos importantes da cidade. Sim, tinha médico, tinha gente competente trabalhando. Né? Paulo não prometia nada. Sim. Ele não liderava por motivação, lembra? Nós falamos isso. Liderar por motivação, fazendo promessas. Sim. Vem comigo, que lá tem um banquete, lá tem uma capa, tem alguma coisa para você. Pastor da igreja. Não, você vai ter um cargo lá na frente. Faça o pastor e te coloque em crepe. Você vai ser o bispo dessa sinagoga. Olha, Timóteo ficou sendo o bispo lá da sinagoga de Éfeso, né? Mas não foi promessa de Paulo, mas foi ali por uma autoridade que ele ganhou na caminhada com Cristo, né? E é maravilhoso quando o seu líder consegue conquistar as pessoas, né? Claro, claro. Essa motivação... às vezes é muito perigosa, né? Dar coisas para as pessoas nos seguirem, né? Sim. Gente, vamos tomar um cafezinho? Vamos lá. Voltamos já já. Olá, gente, de volta aqui para o quarto bloco da nossa programação de hoje. Estamos no capítulo 20, já no versículo 17. Estamos próximos do fim do livro. Nas próximas semanas nós terminamos a leitura do livro, né? De Mileto, onde estava Paulo, ele mandou chamar os líderes da comunidade. E quando eles chegaram, ele lhes disse: vocês sabem que desde o dia que cheguei à Ásia, me dediquei totalmente a vocês, oferecendo a minha vida, servindo ao Senhor como podia, enfrentando as armadilhas que os judeus prepararam contra mim. Em nada fui mesquinho. Vocês receberam toda a verdade e encorajamento de que precisavam. Ensinei em lugares públicos e nos lares, exortando judeus e gregos, sem distinção, a uma mudança radical de vida, na presença de Deus e uma plena confiança em nosso Senhor Jesus. Mas agora, há outra realidade urgente diante de mim. Sinto-me impelido a ir a Jerusalém. Não sei em absoluto o que irá acontecer quando chegar lá. Só sei que não será um mar de rosas, pois o Espírito Santo me alertou de que me aguardam sofrimentos e prisões. Mas isso pouco importa. O que mais me interessa é terminar o que Deus começou, a tarefa de que o Senhor Jesus me incumbiu, fazer todos com os quais eu me encontre tomem conhecimento da extraordinária graça de Deus. Portanto, a Deus,
Vocês não me verão outra vez, nem eu a vocês, com quem fiz o melhor que pude por vocês. Dei tudo de mim e não escolhi nada do que era a vontade de Deus para vocês. Não escondi nada. Agora é com vocês. Fiquem firmes por vocês mesmos e pela comunidade. O Espírito Santo os responsabiliza agora por essas ovelhas, que são o povo de Deus. Vocês têm o dever de guardá-las e protegê-las. O propósito de Deus, Deus considerou que valia a pena morrer por elas. Sei que assim que eu partir, lobos ferozes aparecerão para atacar o rebanho, homens de suas fileiras que torcerão palavras para seduzir os discípulos e segui-los, em vez de seguir Jesus. Portanto, por isso, então, fiquem atentos, lembrem-se desses 3 anos nos quais velei por vocês, sem desistir, derramando meu coração por todos vocês. Agora me entrego a Deus, ao nosso Deus maravilhoso, cuja palavra poderá moldar vocês, para que sejam o que Ele quer e conceder a vocês tudo o que precisem nessa comunidade de santos amigos. Vocês bem sabem que nunca fiz questão de riqueza ou de me vestir do bom e do melhor. Com essas mãos limpas, cuidei das necessidades básicas, minhas e dos que trabalhavam comigo. Em tudo que fiz, demonstrei a vocês que é preciso trabalhar a favor dos fracos, não explorá-los. Isso aqui é interessante, hein? Trabalhar em favor dos fracos, não explorá-los. Vocês não estarão errando se guardarem a lembrança daquilo que o Senhor disse. Vocês são mais felizes dando que recebendo. Depois de falar, Paulo ajoelhou-se, os outros fizeram o mesmo e todos oraram. Foi um rio de lágrimas. Muitos abraçaram Paulo, não querendo deixá-lo ir, e eles sabiam que não iriam vê-lo outra vez, como ele mesmo havia então declarado. Com muita dor no coração, eles o acompanharam até o navio. Deixa eu parar aqui. Caramba, uma despedida que dói, porque nunca mais eles o veriam. Nem ele os veria nunca mais. É o fim de um ciclo. É um luto que eles agora estão vivendo. É essa partida definitiva de Paulo para Jerusalém. Depois daí, nem Paulo mesmo sabia o que podia acontecer. É interessante que Paulo tem a clareza do que pode acontecer, mas não vai evitar. Não vai evitar. É o caminho do seu triunfo. Poderia ter evitado, se quisesse, mas em obediência ao chamado de Deus, ele não vai evitar tudo o que tiver que acontecer pela frente. Não tem a sua vida por preciosa diante dessa demanda extraordinária que é o chamado para cumprir cabalmente o seu ministério. Ele vai para Jerusalém em busca de chegar lá nessa data, né, na data do dia de Pentecostes, na grande comemoração com os irmãos, mas sabe também que ali tem muitas armadilhas montadas para detê-lo, né? É a coragem que brota de um coração que está completamente entregue a essa obra maravilhosa que é a pregação do Evangelho. De tudo que eu li nesse trecho, uma coisa que me chamou bem a atenção, e eu até frisei enquanto eu lia, que era o fato de entregar o melhor aos fracos e não explorar o fraco. Fico pensando que essa é a ética ministerial.
Essa precisa ser a ética ministerial de quem lida com o Evangelho, de não explorar os fracos, mas trabalhar por eles e não tentar obter deles algum tipo de vantagem, algum tipo de lucro. Paulo chega a advertir os anciãos lá da cidade de que muitos lobos iam se levantar para distorcer, deturpar a sua fala, tentando arrastar essa gente para objetivar lucro com elas, né? Queridos irmãos, quando nós estamos lidando com pessoas, almas humanas, a gente precisa parar de pensar dinheiro, a gente precisa parar de pensar vantagens, a gente precisa pensar facilitações. O que é que essa gente sofrida, entendeu? Sofrida, precisa para viver dias melhores. E a nossa função ministerial é isso, é facilitar a jornada daqueles que caminham, que às vezes estão fragilizados, estão naquele momento, né, João? Incomoda-me aqui a lisura com que Paulo trabalhava. Ele diz: eu jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir. Antes que ele faça a sua viagem, que ele faça a sua despedida, ele faz um relatório do seu trabalho dizendo: eu estive em vocês todo esse tempo. Olhem como vocês vão viver. Eu não vou estar mais com vocês, mas enquanto estive, eu exortei e disse o que vocês precisavam ouvir. Não é o que queriam ouvir, mas o que precisavam ouvir. Deixou a eles uma boa recomendação, deixou a eles um exemplo. E, apesar de não ser um homem simpático, pelo que a gente depreende do que lê, Paulo não era uma criatura simpática, não era um fazedor de amizades. Mas o Espírito que havia nele, o Espírito de Deus que havia nele, o Espírito Santo com o qual ele foi enchido, atraía a gente. Como nós vimos no capítulo anterior, quantos saíram da Macedônia e vieram acompanhando Paulo? Pessoas importantes. Então aqui ele chega e faz o seu relatório dizendo: eu estive com vocês, eu disse a vocês. Esse deve ser o caráter de um líder. Não ganhar pontinhos, encobrir alguma coisa e para não melindrar ninguém. Ele diz: eu disse a vocês, tanto em público quanto em casa de vocês particular. Eu disse tudo o que eu devia dizer ou que vocês precisavam ouvir. Eu jamais deixei de dizer a vocês o que vocês precisavam ouvir, seja publicamente ou seja nos lares. Anunciei uma única mensagem, a mensagem salvífica de Jesus Cristo. Sim. Para quem quer que quisesse ouvir, judeus e gregos. Não fiz duas caras. Não fiz com os ricos. É lamentável que a gente vê, e não estou aqui denunciando ninguém. Eu já passei muito por isso. Com os ricos se faz uma cara, com os pobres se faz outra cara. Isso é muito comum. Com os que são simpáticos a nós, os que nos fazem mimos, nós fazemos com ele um tipo de mensagem. Com aqueles que temos apenas obrigação, nós fazemos outra cara para estar com eles. Não, o exemplo que Paulo está nos dizendo. Eu disse a vocês o que vocês precisavam ouvir. Tanto a judeus quanto a gregos ou a gentios. Preguei a mesma mensagem, disse as mesmas coisas que precisavam ouvir. Esse deve ser o nosso caráter como pastores, como líderes de igreja, como responsáveis por um povo, pela orientação tanto na vida espiritual quanto na vida secular. É lamentável que muitos tenham deixado de orientar na vida secular e apenas ensinam o caminho do céu. Que pela misericórdia e graça de Deus, não é esse o nosso método aqui. Nós temos a responsabilidade de falar sobre o caminho da eternidade, mas também preparar a gente para viver aqui na terra como filho do reino, como cidadão de bem, como alguém que convém e merece viver nessa terra. É isso? É isso mesmo, João. É isso mesmo. João, a importância de cada ministro do Evangelho é da ordem da facilitação. Se a gente
não facilitar a vida das pessoas, elas podem viver muito mal. Vocês se lembram do que Paulo disse para a igreja de Corinto, né? Vocês se reúnem para piorar a vida das pessoas, não é para melhorar. Porque a missão de um ministro do Evangelho não é piorar a vida das pessoas, é melhorar. Sabe, de muitas maneiras nós pioramos a vida das pessoas dentro da igreja. Uma delas, logo no início do programa, a gente citou, é trazer pautas para a igreja daquilo que não é pauta de Jesus. Da gente se deter em assuntos que não é de nenhum interesse de Jesus. E a gente fica ali, asfixiando as pessoas com pautas desnecessárias, com combates que não são bons. Quando Paulo diz, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, eu fico pensando que a igreja tem assumido combates que não são delas, combates que não estão na pauta de Jesus, fazendo disso um cavalo de batalha, piorando a vida das pessoas. Não é nossa missão piorar. Eu dizia no domingo próximo passado que numa roda de conversa com pastores lá, eu estava junto, e um pastor orgulhosamente dizia, quando termina um culto e as pessoas não estão chorando, elas não estão se sentindo culpadas pelo pecado delas, esse culto não foi bom. E eu me senti extremamente ofendido com aquilo, porque eu penso radicalmente contrário, que numa reunião a gente não tem que piorar a vida das pessoas. Se termina um culto e as pessoas não estão leves, se elas não se sentem acolhidas, se elas não se sentem perdoadas, se elas não se sentem em paz, se elas não se sentem com caminho livre para percorrê-lo, então essa reunião para mim não teve sentido nenhum. Talvez tenha me reunido para piorar a vida das pessoas, com tantas acusações, condenações, nestas tais pautas que Jesus nunca levou em conta, não era a pauta dele. Tantos assuntos que hoje a gente tem feito desses assuntos, não é? Uma verdadeira articulação miliciana. Miliciana, João. Aí. Mas é verdade. Sim, eu estou te falando a verdade, eu não estou inventando história. Aquilo que se ouve do velho Bob, nosso conhecido. Sim. Prefiro estar num centro de macumba do que estar dentro de uma igreja. Sim, exatamente. Eu me sinto ultrajado dentro de uma igreja, o meu trejeito de ser um homossexual. Ele diz, eu não me sinto bem na igreja, que me olham com desconfiança. Eu me sinto ultrajado. Bob dizia, sai com minha cabeça dolorida de tanta biblada que eu levo na cabeça, porque diz que eu tenho demônio, mas nunca expulso. Pelo amor de Deus, expulsa esse demônio de mim. Esse demônio quer viver livre dele. Sim. Mas o interessante aqui, eu acho no caso bacana, específico do Bob, que você falou, né? Do Bob, né? Estamos falando dele e expressão mas dele tantas outras pautas, João. Tantas outras pautas que não são a pauta de Deus, né? Quantas pessoas gostariam de ir a um culto, perdão aí, Loide, mas sempre usaram um short, uma saia curta, e já me disseram, eu não vou lá na tua igreja porque eu não tenho uma roupa mais decente para me ir. Meu Deus, princesa, a casa é livre, sinta-se bem, participe conosco. Mas nós criamos pautas que nem dizemos, mas já criou um estigma. Graças a Deus, nós temos a liberdade de trazer pessoas aqui da forma que quiserem vir e estar conosco. Amém. Quantas pessoas vêm com uma bermuda, sentam, saem alegres, felizes da vida, a gente vai botar a pessoa, dizer que ele não é digno. Há muita gente que diz que não é digno baseado lá na parábola das bodas, né? Você não vestiu festivais, então cá fora. João, outro dia estava tão calor, que eu quase vim de bermuda. Eu não vim para não criar um problema para aqueles que nos assistem, né? Mas eu estava muito interessado em vir de bermuda. Chega para querer ela, né? Camisa leve, a bermuda. Em pleno país tropical, né? A gente tem que... Meter a teoria. Uma gravata, sim, isso é um sacrilégio, né? Sim. Eu acho até bonito, mas para um dia de frio, né? Um dia de calor, como a gente tem vivido, como vai
se empacotar todo, né? Que possamos nos sentir à vontade, né? Também na casa de Deus, sim, tendo todo o cuidado que vestir também, mas claro, que possamos nos sentir à vontade, né? Sim. Mas o que eu quero observar aqui, que Paulo aqui, ele saindo, e ele deixa aqui cuidados com essa igreja que ele tanto amou. Ele amou Éfeso de uma forma muito especial também, né? Ele disse, olha, eu estou saindo, mas agora fica ao cuidado de vocês, né? Eu deixo aos cuidados de vocês, que cada um, a comunidade agora está sobre a responsabilidade desses outros mestres que estavam aqui ficando, né? Vocês nunca mais irão me ver, isso é certeza. E ele foi. E essa igreja, João falou dela lá em Apocalipse, né? Sim. Falou dessa igreja de Éfeso que abandonou o seu primeiro amor. João falava, foi essa igreja lá de Éfeso que Paulo também escreveu, né, a carta de Éfeso. Falou também a Timóteo dessa igreja, de tanto amor que ele amou essa igreja, né? E ele teve esse cuidado, ele diz, agora não, agora passo, mas o que eu fiz por ela, eu fiz com amor, com lágrima, não escondi nada, fiz tudo o que eu podia fazer. Sim. Né? E é interessante isso, quando a gente diz, olha, eu estou saindo desse lugar, dessa igreja, deixando esse ministério, deixando aquilo que Deus me deu para fazer, eu fiz bem, fiz com excelência, mas agora eu passo às mãos de outro, que você também continue com excelência, porque, né, Deus um dia vai pedir conta desse trabalho, né? E que essa caminhada pode ser uma caminhada contínua de excelência. Sim. Isso é muito, muito legal aqui, quando eu vejo Paulo pedindo verdade, isso. Lódia, a gente só tem uma certeza quando a gente faz a entrega da gente, é que a entrega está sendo verdadeira, sincera, a melhor entrega que a gente pode dar, mas a gente não tem garantia de entrega, de devolução. É possível que você ame uma comunidade com todo o amor que você tem e que essa comunidade se estrague pelo meio do caminho. Porque não é o que você entregou, é o que fizeram. É como foi recebido que você entregou, né? Sim. Como foi recebido. Às vezes eu tenho certeza do que eu estou dizendo, mas eu não tenho certeza do que estão ouvindo. Justamente. O que está sendo ouvido. Sim, porque passa pelo caminho da ressignificação, né? Você ouve, você tem lá a sua singularidade e aquilo vai cair dentro dessa tua singularidade. Sim. O que você vai fazer com isso é competência sua e só sua, né? Quantas vezes as pessoas usam as palavras que Jesus disse e as interpretam de maneira completamente equivocada, porque as imagens que estão dentro delas são só delas. E como elas vão ressignificar isso, né? Elas não estão silenciosas internamente. Então elas não podem ouvir o que Jesus diz, porque elas estão tão barulhentas internamente que elas distorcem, se veem como uma acusação. Quantos usam o evangelho para condenar os outros? Ou a si próprio. Ou a si próprio. Aquela graça que o cidadão estava depressivo, querendo suicidar-se. Senhor, mas eu vou buscar a resposta na tua palavra. E abre ali quando... E saiu Judas dali e foi enforcar-se. Senhor, tu está mandando enforcar, mas eu vou mais uma vez na tua palavra, Senhor. O que faz, eu faço depressa. O que estão fazendo com a interpretação da Bíblia? Eu vou me enforcar e vou fazer rápido. Peraí. Sim, é isso mesmo, João. O que estamos fazendo com o que estamos lendo? O que estamos lendo. Porque estamos lendo o que está escrito, não o que quer dizer o que está escrito. E muitas vezes esse é o cuidado que a gente precisa ter. E muitas vezes nem o que está escrito, bispo. É aquilo que já vem na mente, que foi aprendido a pau e corda por aí, e a gente para ler, mas não vê o que está escrito. Vê, confirma o que está na cabeça com o que está escrito. E Paulo tinha tanto cuidado nesse enviar, né? Se garantir. Timóteo, você está aprendendo, se debruce, aprenda, passe dessa forma, né? Esse cuidado. Eu acho admirável o cuidado do apóstolo Paulo, né? Como ele faz a caminhada dele, de fazer igreja, de fazer missão, de fazer as coisas acontecerem. Né? É maravilhoso a gente poder aprender na caminhada do apóstolo Paulo. Paulo deixa Timóteo numa igreja extremamente complexa, né? Complexa. Não era uma igreja muito simples. Sim, isso mesmo. Era uma igreja complexa, mas Paulo vai entregar aquilo que ele tinha de melhor, que era Timóteo naquele momento, né? Vigoroso, ávido,
consistente na experiência. Mesmo ainda inexperiente, mas ele diz, não se intimide. Né? Buscando o que eu deixei lá para trás, que a gente já falou, o cuidado até com a vida pessoal. Veja o que Paulo está recomendando a Timóteo. O cuidado com a saúde de Timóteo. É responsabilidade nossa. Instruir, não só para a vida eterna, mas para a caminhada aqui na Terra. Paulo instruía Timóteo até quanto à sua saúde. Lembra? Lembro, claro. Pois é. Então, eu acho que é responsabilidade... Acho não. Tenho certeza que é responsabilidade nossa, como ministros, orientar até como viver, como... não é dominar, mas orientar como viver melhor. Sim. Paulo até orienta que ele tome uma medicação útil para isso, né? O vinho. Para que ele tivesse uma saúde melhor. Mas o mais certo diz que é suco de uva. Isso aí tem que estar mentindo, né? Se não quer beber, não beba, mas não tem que inventar uma mentira, né? João, a gente está chegando ao finalzinho do programa aqui. Falta aí 1 minuto e meio para terminarmos o nosso tempo. E queremos, nesse 1 minuto e meio, animar você a estar conosco durante a semana, né? Não precisa ser só domingo pela manhã. Nós temos uma programação viva, ativa durante a semana. Por exemplo, terça-feira, nós temos às 19 horas em ponto a nossa live no Divã da Graça, pelo Instagram da igreja, que é o @Igreja da Colheita. Você pode nos acessar 19 horas pontualmente. Nós estamos iniciando essa live. Às quintas-feiras, às 19h30, agora, o nosso encontro presencial de oração. Será o nosso primeiro encontro presencial durante a semana, né? Então, quinta-feira, às 19h30, aqui na Rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. Domingo, às 9h30 da manhã, nós temos o nosso encontro terapêutico, que tem sido uma delícia, bom demais. Você precisa estar aqui conosco, se desejar estar. Nós esperamos por você. E também, às 18h30, o cair da tarde, com o nosso culto transmitido ao vivo pelo YouTube. O canal da igreja é Igreja da Colheita, não é? Esse é o nosso canal YouTube. Você pode nos assistir. E também, às 7 horas da manhã, o Café com Bispo na rádio. E às 9 horas da manhã, de domingo ainda, o Café com Bispo transmitido pelo YouTube. Assim, você tem uma programação vasta para estar conosco durante a semana. Eu desejo a você uma semana super abençoada. E não se esqueça do nosso encontro de hoje à noite, o nosso encontro eucarístico. Sim, a Santa Ceia de Nosso Senhor. Lloyd, querida, muito obrigado pela sua participação de hoje. Obrigada, você aí, um beijo e até lá, hein? Estamos juntos. Até mais, bom domingo. Até mais, meus irmãos.